vamos falar agora sobre o projeto Selo Empresa Amigo dos Animais, empresa amiga dos animais, aprovada na Câmara de Vereadores de autoria do vereador Bruno Cunha, nosso convidado de agora. Obrigado, vereador, pela participação. Bom dia. Bom dia Jorge, bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Taberá, que eu cumprimento aqui de uma forma muito carinhosa, aproveitando esse início de semana para desejar uma semana muito iluminada para todos. Eu fiquei muito feliz com a aprovação de mais esse projeto, que a gente considera um salto importantíssimo na causa animal na nossa cidade. Até para que as pessoas que acompanham, quando me candidatei a vereador, eu já vinha de projetos no terceiro setor, advogado de ONGs que lutam na causa animal, tinha feito meu mestrado focado nesse assunto, então estudei isso de forma técnica das políticas públicas, focamos em modelo de países que tem dado certo, como é o caso da Holanda, que tem sido o primeiro país a não ter animal abandonado, e foi uma série de ações que a gente chegou na Câmara. Quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, a gente meio que não tinha as legislações, a gente não tinha uma política constituída, e a gente trabalhou muito para tornar isso realidade. Da lei que prevê pena para maus tratos e abandono de animais, a gente regulamentou a questão dos animais em condomínio, pet friendly, e conseguimos a aprovação dos mutirões de castração. Até isso virar realidade, foi muitos anos de luta. E eu participei como voluntário de projetos privados nos bairros, onde a gente ajudou muito nas castrações. Esses projetos continuam, os mutirões privados. Final de semana eu e minha equipe estivemos de novo voluntário, mas a gente tem agora também os mutirões de castração pública, que vem transformando a cidade de Blumenau. Muitos ouvintes devem já ter acompanhado algumas notícias. É uma lei da nossa autoria, aprovada em 2019 na Câmara, que tem sido implementado pela Prefeitura. Faço destaque à participação e ajuda que a gente tem da vice-prefeita Maria Regina, que tem sido uma grande parceira em tornar isso realidade. E todos os meses nós temos aproximadamente 1.000 animais sendo castrados e microchipados na cidade de Blumenau. Isso é um exemplo para o Brasil inteiro, e eu faço aqui esse reconhecimento porque é um recurso do município, da gestão municipal. A gente não tem essa política com recursos do Estado ou federais, e a gente precisava que tanto o governo do Estado quanto o governo federal também desenvolvesse. Tanto é que quando a gente vai nos municípios vizinhos, a gente vê o problema que eles não têm recursos, as cidades vizinhas, para desenvolverem isso. E não é por falta de vontade política dos prefeitos, é porque os recursos a gente sabe que são limitados, e aqui tem sido feito um esforço muito grande. Administrar uma cidade não é uma tarefa fácil, né? Cada situação que acontece, investimentos, precisa ter um recurso. E nisso, eu apresentei para o prefeito, apresentei para os secretários a ideia da gente tentar trazer a sociedade civil, então manter esses programas que têm tido investimento da prefeitura, mas a gente trazer a sociedade civil, a gente trazer as empresas como parceiras. E basicamente o que é que eu estou querendo fazer aqui? Na Câmara a gente consegue regulamentar de uma forma mais superficial, porque o nosso papel, o nosso trabalho enquanto vereador não permite que a gente legisle alguns assuntos que são privativos do prefeito. Então isso eu tenho feito construído além do nosso papel, com os secretários nos bastidores, para que agora, através de um decreto, seja encaminhado especificando mais o projeto. Mas a nossa ideia, inspirada na cidade de Curitiba, o que acontece em Curitiba? Em Curitiba, vários eventos públicos, eles fizeram parcerias público-privadas que conseguem atrair visibilidade através, as empresas conseguem anúncios, enfim, elas conseguem divulgar, e isso tira investimento do município. Vários eventos. O Magia de Natal que a gente faz aqui, por exemplo, lá em Curitiba é feito em parceria com uma grande rede de supermercado. Isso faz que sobre mais recurso para a administração municipal investir em outras áreas. Então a gente está querendo, estamos trabalhando nos bastidores para apresentar um projeto que vai vir pelo Executivo em relação a selos em modalidades de ouro, prata, bronze, onde as empresas contribuiriam financeiramente ou através de serviços e produtos, contribuiriam para o Fundo Municipal de Ajuda aos Animais, e nos eventos que a gente tem, como os mutirões de castração, teriam banners com as empresas e a possibilidade de elas fazerem vídeos institucionais, nas caminhadas, enfim, ter uma contrapartida de visibilidade para as empresas aderirem a esse projeto, e com isso a gente consegue também fundos para manter o programa de castração, manter esses investimentos que o município tem feito, e para que a gente consiga expandir. Na causa animal, o segundo grande problema que a gente está tendo, então a gente conseguiu ir na raiz da castração. A gente tem um outro problema, que é o problema de abandono e maus tratos aos
animais. Existe aqui uma lei da nossa autoria que criou o programa de fiscalização. Hoje a gente tem, Jorge, mais de 60 casos que já foram pessoas condenadas por conta disso, né? São as informações que o órgão público nos passa, mas a gente sabe que tem muito mais casos de abandono em lugares onde nós temos protetoras, né, que acabam pegando, que toda semana esses lugares tem pessoas que abandonam caixas. O difícil é flagrar, né? O problema é esse. Só pode ser se for flagrante. Né? E aí a gente não consegue porque falta recurso para ter câmeras. Então o que eu estou querendo trazer? Através disso, da vinda das empresas, da parceria com a sociedade civil, a gente ter recursos no fundo para que a gente possa investir em outras políticas, principalmente agora na questão do monitoramento das câmeras, para a gente conseguir, através das imagens, né, ter sim a resposta penal, como é prevista na lei federal, e aqui na nossa lei municipal também, que é previsto as multas, para que a gente possa enfrentar de fato, e assim, com esse conjunto de políticas públicas sendo pensadas, bem amarradas, conectadas, a gente vai fazendo a nossa cidade ser referência nessa pauta. Eu sei, e até deixar para os ouvintes, o nosso mandato é um mandato que trabalha por todas as questões dos bairros, todas as pautas humanas e pelos animais. Eu sempre digo que as lutas não são lutas opostas, elas são lutas complementares, mas eu sei que sempre que eu falo da causa animal, eu falo com muita paixão, porque, claro, é algo que me motivou lá atrás a entrar na vida pública, né? E a gente realmente tem esse conhecimento, essa história, que vem muito antes de ser vereador, vem através da advocacia, vem através do mundo acadêmico, do mestrado, e eu luto muito desde então. Então, hoje eu vejo que aquilo que a gente sonhava lá atrás, quando eu dizia que eu queria fazer a cidade virar uma referência, quem sabe um dia a gente não ter animal abandonado na cidade, as pessoas riam da minha cara e diziam que eu era um menino sonhador, mas que era utopia. E hoje, quando eu vejo essa realidade, quando a gente sai da semana passada com mais de 1.000 animais sendo castrados, microchipados, isso me emociona muito, Jorge, porque eu sei quanto trabalho a gente coloca nisso, como é difícil a gente fazer essa construção, mas como isso é significativo, porque uma hora eu não vou estar mais aqui como vereador, e eu sei, porque as coisas na vida são passageiras, têm ciclos. Eu não sou vereador, eu estou como vereador, mas eu sei que isso é um legado para a cidade, sabe? E eu me emociono mesmo com isso, e vejo que esse projeto agora ele vem complementar essa ideia que começou, e a gente conseguindo, né, com a prefeitura, com a sociedade, com as empresas, realmente esse apoio, essa conexão, a gente vai conseguir escrever mais um capítulo bonito na transformação da proteção animal em Blumenau. Agora, vereador, os empresários em Blumenau, eles têm essa consciência, têm essa vontade, esse objetivo? Então, quando a gente fala assim, de uma categoria, é complicado a gente fazer alguma generalização. Eu acho que tem muitos empresários, sim, tanto que a gente aprovou na Câmara semana passada, e digo que 5 empresas grandes já marcaram comigo um horário, porque querem conhecer melhor a ideia, que querem ser parceiros. Tem várias empresas e empresários que ajudam, inclusive sem, né, visibilidade, sem outdoor, sem nada nos bastidores, há muito tempo a causa animal. Quando a gente fazia esses mutirões privados sem o apoio do poder público, teve empresários e empresárias que me procuraram, que deram contribuições. Então, eu acho que sim, e acho que além dessa contrapartida, existe do ponto de vista comercial também uma questão que interessa, porque você anexar também, né, o seu produto, a sua marca com causas, tem sido uma lógica de diferenciação do mercado. Sim. E a causa animal é uma causa que a gente sabe que tem bastante adesão, que tem bastante sensibilidade e que dá visibilidade para as empresas também. Então, do ponto de vista dos seus, né, digamos assim, setores de marketing, eu acredito que também visando não apenas, né, a questão ideológica, a questão do comprometimento, mas também de uma forma de pragmática, porque as empresas também precisam vender os seus produtos, os seus serviços, eu acho que também isso é muito positivo. Então, acredito que a gente vai conseguir. Eu acho que o importante agora é a gente começar, a gente dar o primeiro passo, né, a gente ter um case, e a gente fazendo isso aos pouquinhos, eu acho que isso vai se aperfeiçoando e vai juntando outras empresas, outras pessoas também. E onde mais precisamos avançar nesse sentido, vereador? Em relação às causas animais, aonde o senhor já chegou longe, como o senhor falou, diante do início, né? Mas ainda tem muito caminho para trilhar? Temos caminho para trilhar, e eu vejo que passa muito pela conscientização das pessoas. Por mais que a gente educação a gente tem que evoluir. Muito. Tanto que eu venho lutando também para que o órgão público que fazia essas ideias como castração, mas eu sempre dizia que ele não tinha a mesma efetividade da gente fazer parcerias público-privadas. Quando a gente tirou isso do órgão público do CEPREAD, quando a gente vem lutando nas nossas legislações que criaram obrigações para a prefeitura, né, de fiscalizar, e eu venho defendendo também que o órgão público procure trabalhar mais a questão
da educação ambiental nas escolas, projetos integrados entre as secretarias que são importantes, e a gente mudar a mentalidade das pessoas. Tem pessoas que mudam através da conscientização, e para algumas, infelizmente, só com a aplicação de multa, com a aplicação de lei mesmo, né? Eu vejo alguns casos que a gente acompanha no mandato, que são situações assim, que às vezes mexem muito com a gente, deixam a gente até revoltado. Há pouco tempo, uma pessoa me ligou no gabinete e disse que queria fazer uma doação. E eu todo feliz, né? Pensei, pô, que legal, alguém me procurou para fazer uma doação por uma causa, né? E aí, quando eu perguntei, ele queria doar o cachorro dele. E eu já fiquei revoltado na hora, mas pensei, eu vou ver qual é a situação primeiro. E aí perguntei para ele, né? Me fala mais sobre essa história. Não, meu cachorro está com 13 anos, não sei o que, tal. Resultado, a pessoa pegou um cachorro, convive com esse cachorro, o cachorro está com 13 anos, era de uma raça que tem uma expectativa de vida mais ou menos nessa idade, então o cachorro está no final da sua vida, provavelmente está tendo vários problemas e gastos com o veterinário, ele quis se livrar da questão do cachorro. Então isso é muito triste, eu fiquei completamente revoltado. Então as pessoas também têm que ter uma consciência que quando se pega um animal, quando se, né, ou se adota, ou se compra, enfim, quando se tem um animal, é um compromisso que você está assumindo, e você não pode ter uma mudança na sua vida que você considera um animal como se fosse algo descartável. Não, né? É um ser que precisa de carinho, de afetividade, de amor, de tua atenção, de teu tempo. Então, se você não tem esses condicionantes do ponto de vista emocional e financeiro, não tenha, porque ter para não tratar bem é melhor não ter. Né? Então não tenha. Então a gente vem lutando muito nesse sentido, e agora também com essa política de castração a gente está conseguindo diminuir o número de animais na rua. As próprias protetoras que a gente tem conversado, então elas têm uma quantidade muito maior, porque as pessoas já estão procurando adotar esses animais que já vêm castrados. Então isso tem sido um exemplo muito grande, e a gente vê como nós avançamos, né? Mas eu vejo que essa parte da consciência das pessoas, ela é realmente fundamental. Trabalhar a educação acima de tudo, né? E o senhor tem razão, né? Começa pela escola, as crianças levam isso para casa e discutem isso em família. É importante, é muito importante. Bom, além das causas animais, vereador, o que mais o senhor destaca desse ano no Legislativo? Olha, a gente preside uma comissão do qual eu tenho muita responsabilidade, porque basicamente a comissão que eu presido é a comissão que engloba educação, saúde, esporte, direitos da pessoa com deficiência, cultura e assistência social. Então, todas essas pautas na Câmara, a gente tem trabalhado elas com várias visitas e com várias reuniões específicas. Na questão da educação, a gente até teve semana passada com o secretário, são várias lutas que a gente tem tido, por eu ser professor. Também represento, além da Comissão da Educação, sou representante da Câmara no Fórum da Educação, que é outra responsabilidade que a gente tem. Então, a gente participa todos os meses acompanhando de perto as diretrizes educacionais. Temos lutado por valorização dos professores, pela questão da consideração dos títulos acadêmicos. Na saúde, foi até um pedido que eu tomasse à frente por conta da relação que a gente tem com a nossa secretária, a secretária estadual de saúde de Santa Catarina, a deputada Carmen Zanotto, que é do meu partido do Cidadania. Então a gente tem, né, uma amizade de longo tempo, então a gente tem ajudado também nessa conexão nos bastidores a trazer muitas políticas públicas aqui para a cidade de Blumenau. Então a gente segue as políticas de juventude, que sempre a gente deu um olhar muito diferenciado, né, por sempre me comunicar muito com o setor jovem. Estava parado essa pasta há muito tempo, a gente vem trabalhando com o gerente da juventude, fizemos alguns eventos, alguns shows que aconteceram aqui na cidade. A gente conseguiu aprovar na Câmara de Vereadores o programa também da juventude, que prevê a possibilidade agora da gente ter recursos federais para desenvolver políticas específicas para jovens. Conseguimos, em cima disso, ampliar a adesão do município a um programa muito importante, que é o ID Jovem, que é um programa de vários benefícios para jovens, né, até determinada realidade, com uma certa vulnerabilidade. A gente tem levado isso para os bairros da cidade. Desde que começou essa campanha, uma indicação do nosso mandato, a gente teve aí quase 200% de aumento dos inscritos. Então a gente tem trabalhado. A nossa lógica de trabalho sempre foi trabalhar com o nosso time dividido pelos bairros da cidade, né? Isso até refletiu sempre nas nossas eleições, que são os votos muito espalhados pelo município, porque a gente tem um responsável por cada área. Eu tenho um trabalho comunitário muito forte na região da Velha da Água Verde, né? Onde sempre estive, e a gente faz essa divisão. Então, o nosso time, enquanto a gente está conversando agora, a gente tem a nossa equipe espalhada pelos bairros, nas casas, vendo as demandas. Então, a gente realmente, e deixo isso claro, não é um mandato só do Bruno, é um mandato de uma galera jovem que
que comprou comigo essa ideia. Não é fácil. Tem horas que a gente pensa até em desistir, porque é difícil fazer esse enfrentamento aqui, né? Mas quando a gente vê resultados como esse que aconteceram na semana passada, eu até estava conversando com um amigo, das castrações sendo entregues, a gente vê as políticas de juventude aplicadas, a gente vê programas como a Arte nas Ruas, que é também uma lei do nosso mandato, a gente olha e vê, poxa, estamos deixando a nossa contribuição, e vale esse esforço, sabe? Muitas vezes as pessoas mais próximas me questionam, eu que sou advogado, sou professor, né, o meu envolvimento na vida política. E eu faço isso por vocação, eu faço porque eu sou apaixonado pela cidade e é muito legal a gente ver que a gente está dando a nossa contribuição. Alguma prioridade nesse final de ano agora? Já entramos na reta final de ano na Câmara de Vereadores? Agora até pelo trâmite dos projetos, temos alguns projetos que a gente está adentrando em relação à questão da educação. Tem dois, um projeto que Curitiba está fazendo, que é bem interessante, na questão de combate, né, assédio às crianças, toda uma parte emocional. E tem outro, que é uma ideia que eu estou trazendo também, que é um programa de prevenção ao racismo nas escolas. Infelizmente, a gente tem visto várias situações de racismo na nossa sociedade. A gente precisa, e eu como professor acredito muito nisso, a base da educação, da gente trabalhar as novas gerações. Eu brinco até dizendo que consertar adulto é difícil, mas em relação às crianças, a gente vê as crianças mais sensíveis e eu acredito muito nisso na forma da educação. Então tem esses projetos que a gente ainda deve apresentar esse ano, agora até pelo próprio trâmite da Câmara, né? Então os projetos agora apresentados, como não daria tempo para terminar, eles teriam que ser reapresentados no ano que vem. Então provavelmente a gente, né, ano que vem apresenta mais algumas questões, é mais finalizar os nossos trabalhos, a gente segue atendendo a comunidade, indo nos bairros, vendo as demandas e sempre à disposição da cidade de Blumenau. Bom, a última vez que o senhor esteve aqui, a gente conversou sobre eleições 2024. Eu sabia que ia chegar. Não tem jeito? Não tem jeito. E o senhor falou, né, de um desejo do senhor de concorrer, junto com Maria Regina, à Prefeitura Municipal de Blumenau. De lá até aqui, houve algum avanço? Qual é a ideia do senhor para 2024? Olha, eu não nego ninguém que eu venho me dedicando muito à cidade, eu teria um desejo de, em algum momento, participar de um processo majoritário, talvez na condição de vice-prefeito, né? Eu acho que a gente poderia contribuir com a cidade, com as políticas sociais, e eu tenho certeza que eu me dedicaria muito para fazer Blumenau melhor. Infelizmente, a conjuntura política, pelas federações, da forma como o cenário tem se desenhado, tem tornado isso difícil. Além da conjuntura política, a gente tem muitas dificuldades e paradigmas na sociedade ainda para quebrar. E eu vou falar aqui, abrir o coração mesmo, eu sou um cara que me dedico com o meu trabalho, né? Eu peço apenas respeito à minha condição humana, às minhas características, mas infelizmente em vários momentos se utilizam delas para limitar a gente de chegar em alguns lugares. Isso é uma realidade que a gente enfrenta, então existe um pragmatismo eleitoral que também acredita que talvez por certos grupos, por certas pessoas que têm esse comportamento, eu numa majoritária não seria exitoso ainda por conta de alguns preconceitos. Eu sofri bastante com isso, eu repensei bastante nisso, mas eu acredito muito na espiritualidade, no caminho que ela guia para a gente e do trabalho. Acho que tudo tem a sua hora. Se for melhor para a cidade de Blumenau, em algum momento eu estar na majoritária, assim estarei. Pelo cenário, da forma que vem se construindo, eu acredito que, infelizmente, não será possível ainda na eleição do ano que vem. Né? Era o meu desejo, é meu desejo, mas eu vejo pela conjuntura tanto política como esses fatores aí um pouco complicado. Eu quero continuar trabalhando na política, eu quero continuar na política, e se as coisas encaminharem, né? Estou dizendo aqui do desejo da gente continuar, disputar uma eleição aí na Câmara Municipal, tudo isso vai seguir a regra eleitoral, vai seguir as convenções, né? Então são questões. Ano que vem é uma eleição que tem dois cenários, ou majoritária, ou vereador, ou tu sai fora, né? Então não tem muito também para um caminho diferente. Em relação a Maria Regina, as pessoas até me perguntam, porque a gente é da mesma federação partidária, a relação que eu tenho com a Maria Regina começou lá atrás, quando ela era secretária de saúde, e quando naquele momento as pautas animais não estavam colocadas na parte ambiental, estavam na pasta da saúde. E eu a procurei para resolver assuntos, e a gente conseguiu construir junto o Fundo de Ajuda aos Animais. E desde aquele momento eu vi uma pessoa extremamente técnica, uma pessoa que é comprometida, que procura fazer as coisas. E eu acho, sinceramente, que a cidade precisa de uma gestora, precisa de alguém que tem experiência, que tem conhecimento, que tem essa vivência e tem essa vontade de fazer. E é por
por isso que eu tenho me colocado de uma forma muito clara. Eu sou um cara que faço aquilo que eu acredito. Eu não faço as coisas por oportunismo, por lógica eleitoral, não. Eu sigo o meu coração e sigo principalmente aquilo que eu acho bem para a cidade. Então eu desejo muito, eu torço para que nessas conjunturas políticas consiga viabilizá-la, consiga ser candidata e mais. E eu que sofro muito na pele por alguns preconceitos, por alguns paradigmas, gostaria muito da gente ver uma mulher, e mais que isso, uma mulher preparada, porque eu acho que é o seguinte, a gente não deve ocupar os espaços pela nossa condição, mas a gente deve ocupar, apesar do preconceito que algumas pessoas têm. E no caso da Maria Regina, ela é uma mulher preparada para estar na frente aí de grande desafio. Então eu tenho, sim, essa amizade com ela, né? Tenho essa gratidão por toda a parceria que ela tem feito. Digo que todos esses avanços que a gente tem em pautas como a causa animal não seriam possíveis sem a ajuda dela. Estou toda semana lá em reuniões e eu vejo ela comprometida a fazer as coisas. A política, infelizmente, eu quero que as pessoas saibam, tem muita gente que aparece aí, mas que não entrega absolutamente nada para a sociedade, que não faz nada, que só faz polêmica, porque na rede social a polêmica que bomba. Não é o trabalho sério que bomba, mas a cidade não pode cair em aventuras. A cidade precisa de pessoas comprometidas que estão lá resolvendo os problemas. E eu sou testemunha do esforço de algumas pessoas, de vários secretários, e também do esforço dela, por isso que eu de coração torço para que ela consiga se viabilizar e quero estar do seu lado. Aqui em Blumenau, a política tem muito de preconceito, vereador? Tem, eu acho que a sociedade o senhor como encontra um todo, muita barreira? A gente encontra bastante, várias barreiras. Eu não dou destaque nelas, porque, assim, Jorge, eu não vou permitir que o preconceito das pessoas apague, porque a gente mostra sempre, nunca precisei de um discurso vitimista, não. Sei que tem pessoas que sofrem muito mais preconceitos do que eu sou privilegiado em vários aspectos, mas a gente enfrenta essas dificuldades. Só que eu acho que a melhor resposta que a gente pode enfrentar essas dificuldades é com trabalho, é com resultado, é com amor, e é isso que a gente foca, né? Mas eu lamento que, infelizmente, acontece sim, temos muitos paradigmas a quebrar em várias situações, mas acho que a gente está num processo de evolução. E eu acho que esse processo de evolução, que eu acredito do ponto de vista religioso, da espiritualidade, eu acredito também na sociedade. Então a sociedade vai evoluindo, a sociedade vai desconstruindo algumas coisas e a gente vai quebrando paradigmas. E é bonito a gente olhar para a história e ver paradigmas que a gente quebrou. Por isso que eu não tenho pressa. Eu amo a cidade e eu acredito que tem uma força maior, né? Deus, acredito que tem uma espiritualidade que protege e que entende a nossa vida política como uma vida de vocação. E o que tiver que ser no momento que for, com o carinho e a vontade do povo de Blumenau, será. Então vamos trabalhar, vamos honrar. Hoje estou como vereador, fui eleito como vereador e procuro todos os dias honrar os votos que recebi, a confiança que eu recebi da população e que ela possa, né, aí continuar, seja lá no espaço que for. Então esse é o nosso foco. Obrigado pela participação do senhor hoje aqui na nossa programação. Eu que agradeço, um carinhoso abraço aí a todas as pessoas e desejo uma semana muito iluminada. Bruno Cunha, vereador do Cidadania, falou com a gente hoje sobre o projeto Selo Empresa Amiga dos Animais e também sobre o trabalho no Legislativo Blumenauense.